Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, o Vasco segue monitorando o mercado em busca de reforços. Vamos trazer aqui o perfil traçado pela diretoria na busca por contratações. Vamos falar também aqui da situação do Léo Jardim, quanto que o goleiro gostaria de receber lá no Vasco, hein, cara? O staff do atleta quer muita grana, claramente o Vasco não vai conseguir chegar nesses valores. Vamos falar de muitas outras coisas agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, em uma novela gigantesca aí com o Vasco, o goleiro Léo Jardim segue sem renovar com o nosso clube e recusando as propostas oferecidas pelo nosso clube, né? A última proposta que o Vasco teria feito seria um contrato até 2030 com um aumento salarial entre 800 mil a 900 mil reais mensais. Porém, o goleiro e seu staff recusou essa oferta do Vasco, essa nova proposta do nosso clube, e segundo o jornalista Lucas Pedrosa, ele teria cravado que o staff do atleta estaria interessado em pedir um salário acima de 1,5 milhão e entendem que o goleiro merece receber essa quantia no Vasco. Logicamente, nenhum jogador de linha do Vasco merece receber isso daí, porque não temos nenhum jogador nível 1,5 milhão dentro do nosso elenco. Com certeza, ainda menos para a posição de goleiro. É complicado, né, velho? É um absurdo. Claramente, deixando bem claro aí, acho que para quem não me entendeu ainda, acho que deve ter ainda alguém meio perdido nessa história. Tá bem claro, tá muito claro que o Léo Jardim e seu staff não querem renovar com o Vasco, não querem a continuidade do goleiro no Vasco. Ele tem uma cláusula automática, de renovação automática com o clube, mas se pintar talvez uma proposta, o Léo Jardim será vendido. Acho que o Vasco não vai conseguir segurar esse jogador. Como eu falei no vídeo passado, cara, eu deixaria ele escanteado ali, mano. Ó, fica aí no banco de reservas. Trabalha com o Daniel Fusato agora nessa pausa para a data FIFA, nem relaciona mais o Léo Jardim. Se ele está fazendo isso aí, mais o seu staff, porque tudo tem que passar pelo goleiro, não é só somente os representantes do jogador. Se segundo as informações ele quer ganhar acima de 1 milhão, cara, pô, tá de sacanagem, cara, tá sacaneando o clube, porque eu não vejo outra situação a não ser essa. Ele sabe que o clube não tem dinheiro, ele sabe que ele tem status de quase ídolo no Vasco, se ele permanece, ele pode conseguir esse status aí na sua carreira, o que não é pouco. Talvez para ele, como disse até mesmo o Lucas Pedrosa, pode ser pouco para ele, talvez ali para o seu empresário, mas claramente não é, porque ele está defendendo o Vasco, o maior clube que ele já jogou na sua carreira. Aqui não é Grêmio, aqui não é Lille, aqui é Vasco da Gama. O Vasco é maior que todos os clubes que ele já jogou na sua carreira. Tem a maior torcida que ele já teve aí ao seu lado. E o cara tá fazendo uma baita sacanagem com o clube, né? Pela primeira vez, muitos torcedores estão já do lado da diretoria do Vasco, que tá fazendo todos os esforços, e o goleiro não quer permanecer no Vasco. Para mim, como eu falei, tem que afastar o Léo Jardim e mostrar que o clube é maior do que qualquer jogador. Nenhum jogador é maior do que a instituição. Nenhum jogador tem que fazer mimimi, pedir salários fora do padrão aí para o clube. Ele tem que jogar. Se tem contrato, tem que jogar. O Vasco está oferecendo um salário digno a ele, um salário que ele merece. E o cara não quer, é porque quer sair do clube. Se quer sair, manda embora. Rescinde esse contrato aí, ou tenta vender, fazer algum dinheiro agora nessa janela com esse jogador, porque ele não pode ficar enrolando o Vasco dessa maneira. Se for do interesse do Vasco, reforçar aí o gol, contratar mais um goleiro, o Vasco não pode perder essa janela de transferência. Se perder, acabou. Vai ser o Daniel Fusato e goleiros da base aí ao restante do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. O Léo Jardim ainda teve uma especulação que o Fluminense teria sondado essa situação e estaria monitorando a situação do goleiro. Mesmo com a renovação do goleiro Fábio, o Fluminense observa essa situação aí do Léo Jardim e tenta, talvez, quem sabe, contratá-lo. Talvez para fechar com outro clube ele aceita até mesmo receber menos, né? Acho que tá bem claro aí que ele não quer continuar no Vasco. Bom, pessoal, saiu aí as datas do confronto dos playoffs da Sul-Americana, onde o Vasco irá enfrentar o Independiente Del Valle. Os jogos irão acontecer no dia 15 de julho e o dia 22 de julho, após a volta do Mundial da FIFA. O Vasco irá enfrentar o Independiente Del Valle no primeiro jogo, lá em Quito, lá no Equador. Essa partida terá transmissão do SBT e do Paramount Plus e será no dia 15/7, às 9h30 da noite. O jogo de volta será aí em São Januário, onde o Vasco decidirá sua vida se irá se classificar ou não às oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 22 de julho, às 9h30 da noite, também com transmissão do SBT e também do Paramount Plus. Esperamos aí que o Vasco consiga fazer um bom resultado no primeiro jogo e decida em casa
e consiga vencer esse jogo aí, cara. Como todo mundo sabe, vamos ter essa longa pausa para o Mundial e é o período que muitos vascaínos estão confiantes que o Vasco vai voltar melhor. Se não contratar, não vai voltar tão melhor do que isso aí, cara. Eu acho que não vai ter tanta diferença assim no time, não, porque são os mesmos jogadores. Vamos continuar com o João Vitor entregando, vamos continuar com o Lucas Piton tomando bola nas costas todo o tempo, não conseguindo subir contra zagueiros. Vamos continuar com o meio-campo espaçado, sem criatividade e com o ataque que não produz tanto assim, não é? Vamos ver o que vai acontecer nessa volta aí. Fato é de que precisa reforçar esse time se quiser sonhar com o título sul-americano, porque esse time do Vasco, do jeito que tá, não ganha nada. No máximo, uma 16ª, 15ª colocação no Brasileirão. Bom, e por falar em reforços, segundo o canal Atenção Vascaínos, tivemos novidades aí quanto ao perfil de jogadores que o Vasco irá buscar no mercado. Como deixou bem claro aí o Carlos Amodeu, que o Vasco não irá fazer investimentos nessa janela de transferências, o Vasco só vai contratar jogadores que estão livres no mercado. Essa é a preferência, né? Trazer jogadores que não têm contrato aí com nenhum clube e o Vasco tendo somente que arcar com os seus salários. Inclusive, até fiz uma lista de jogadores disponíveis, livres no mercado, lá no meu outro canal, Showball. Vou deixar o link aí na descrição, quem tiver interesse em ir lá acompanhar, assistir o vídeo. Tá muito bacana lá, a gente já bateu mais de 13 mil visualizações. E segundo as informações ainda do canal Atenção Vascaínos, alguns empresários já foram contatados pelo Vasco e conversas já estão sendo feitas. Dos jogadores aí que estão livres no mercado atualmente, somente 2 foram especulados aí no Vasco nos últimos tempos, nos últimos dias. Como foi primeiramente o caso do zagueiro Rafael Tolói, que já é um desejo antigo do Vasco desde o ano passado, e também o zagueiro Balbuena, que o Vasco tentou de tudo contratá-lo no início desse ano. Esses 2 jogadores estão livres no mercado, não tiveram seus contratos renovados, tanto por Atalanta, no caso do Tolói, e também o Balbuena, lá com o Dinamo Moscou. Ambos são jogadores estrangeiros e ocupariam a vaga de estrangeiro no elenco vascaíno. Vale ressaltar que o Vasco se livrou de alguns jogadores, entre eles o Capasso. Também tenta se livrar de jogadores como o Jean Davi, talvez, quem sabe, se pintar uma proposta por Juan Esforza, pode ser que o Vasco venda esse jogador, e vamos ver o que vai acontecer a respeito de contratações de atletas, né? Esses 2 nomes são os 2 únicos nomes especulados do Vasco que estão sem contrato. Outros nomes, como foi o caso do Elinho, que foi especulado, um jogador caro, o Vasco claramente não vai ter dinheiro para contratar esse atleta. Eu entendo que ele não será reforço do Vasco, a menos que venha por empréstimo, que eu acho totalmente impossível do Toluca fazer com o nosso clube. E realmente, esse mercado fica bem restrito, são jogadores de uma prateleira menor, claro, tem jogadores de qualidade, mas que talvez esteja em declínio, ou com idade mais avançada, né? Como é o próprio caso aí do Tolói, que está com 34 anos, jogador que claramente chegaria para ser titular incontestável da zaga, mas já é veterano, assim também como é o Balbuena, jogador de 33 anos. Logicamente, iriam melhorar muito a defesa do Vasco, que é o meu modo de ver, a maior deficiência escancarada no elenco do Vasco, tem que contratar zagueiros. Se não contratar zagueiros de qualidade, o Vasco pode estar dando um tiro no próprio pé. Na minha opinião, não pode cometer esse mesmo erro grosseiro que o Vasco vem cometendo todas as janelas em contratar péssimos zagueiros e não dar preferência em contratar um zagueiro de excelência, porque vai melhorar drasticamente o nosso sistema defensivo se trazer um xerifão ali para a zaga e vamos parar de sofrer, vamos parar de tomar gol todo jogo. Outros setores que são importantes reforçar, vamos precisar agora de mais um camisa 10, e com certeza, com a saída do Paê, que já está definida que ele não vai ficar mais no Vasco, o Vasco tem que trazer mais um meio de criação. No elenco do Vasco, não temos jogadores de qualidade para a criação do Vasco. O Coutinho é meia boca. Ora joga bem, ora joga muito mal, muito abaixo e ora se esconde totalmente do jogo. O Vasco precisa trazer um jogador ativo, que a bola vai passar por ele todo o tempo durante os jogos. Precisa trazer um camisa 10 de qualidade. Precisa também trazer mais atacantes de lado. E esse tipo de reforço não acha livre no mercado. Sinceramente, se o Vasco tem intenção de trazer jogadores somente livres no mercado, vamos sofrer mais um ano e Deus nos acuda no Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Informação importante trazida pelo canal Atenção Vascaínos. O Vasco possivelmente só vai contratar jogadores sem contrato. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.